Para ele, o Kung Fu permite perceber a união do homem à ação de uma maneira que a ação humana não é tratada meramente como resultado de escolhas racionais ou procedimentos técnicos, mas como resultado do cultivo humano. Olha que interessante nós percebermos como que o desenvolvimento de uma habilidade, ela está fundamentada no desenvolvimento humano. Não é uma separação entre físico e a humanidade. Ou seja, olha como a moralidade e o desempenho físico, eles estão unidos. Esse trecho é mais complexo ainda, que agora a gente está falando de desenvolvimento humano. Então, nessa lógica onde, né, você costuma pensar o quê? Né, uma habilidade física, uma pessoa hábil, como você falou, no instrumento musical, ou no futebol, ou em qualquer coisa, né? Então, aquilo como uma habilidade isolada, é isso que a gente está acostumado a pensar. A pessoa pratica muito e desenvolve uma habilidade isolada. Quando a gente fala de Kung Fu no sentido amplo, a gente está falando de um outro processo, onde existe um cultivo humano, um cultivo da capacidade da pessoa, e naturalmente essa capacidade ela se manifesta em diversas atividades. Então é quase que, né, dá nem para dizer que é o contrário, né? Totalmente diferente o pensamento, né? Exato, Como se o exato, Kung Fu simplesmente, né, se fosse uma piscina enchendo, ela extrapola, né? Ela vai além e ela transborda em outras coisas. Então é exato. disso que está falando. Lembrando que esse desenvolvimento humano que está sendo colocado é humano ou humanidade no sentido confuciano, tá? Que é o que pode ser colocado como o Ren, que é o caractere de pessoa com o caractere dois. Ou seja, a gente está falando da capacidade humana de conexão. E se a gente fala em termos físicos, por exemplo, marciais, essa conexão tem a ver, inclusive, com você usar a força do outro, usar o recurso do outro. A sua, a sua capacidade humana de conectar com o outro gera um processo em que você usa a energia do outro, a agressão do outro, para lidar com ele. Então, quando a gente fala de humanidade, é importante entender que tipo de humanidade a gente está falando aqui. Excelente recorte, né? Muito importante fazer esse, esse entendimento, né, sobre qual humanidade nós estamos comentando aqui, porque esses termos, né, são termos muito abrangentes e que se encaixam de diferentes maneiras em diferentes conversas. Então é importante fazer, é muito bom esse recorte que você fez, porque a humanidade que nós estamos considerando aqui é exatamente essa humanidade em que considera no mínimo dois, né? E nesse sentido, o desenvolvimento humano não é desenvolvimento pessoal, né? Existe uma diferença. Não é o meu desenvolvimento pessoal, é o meu desenvolvimento humano. E o meu desenvolvimento humano considera a humanidade no sentido das relações que eu realizo com outras pessoas. Ou seja, o desenvolvimento humano que nós estamos conversando aqui é aquilo que o mestre Felipe comentou no trecho anterior, no finalzinho, sobre a sua capacidade de se tornar relevante para o ambiente onde você está, né? A diferença que você faz na vida de outras pessoas. Eu não estou falando a diferença no sentido de você não tem que ser herói em nada. A diferença no dia a dia. A maneira como você se relaciona com as pessoas faz com que elas reflitam a maneira como elas se relacionam com você. E a maneira como elas se relacionam com outras. E assim você vai fazendo o que o grão-mestre Léo chama de aquela transformação silenciosa. Você vai silenciosamente transformando as pessoas e os ambientes, né? Para que elas sejam melhores, não sei, né? Mas para que elas sejam mais humanas, né? Nesse sentido, de melhores conexões, para que elas sejam mais capazes de ouvir melhor, para que elas sejam mais capazes de prestar atenção umas às outras, e nesse sentido, você conseguir atingir essa humanidade nesse termo, dentro desse contexto confuciano, que é essa humanidade que considera o outro, né? Então, recentemente, o Grão-Mestre Léo deu uma entrevista num podcast muito interessante. Depois eu vou até ver se a gente lança recortes dele também nos nossos canais, mas eu ia até te sugerir isso, que ele comenta sobre a importância de se eu me lembrar, ele fez uma frase muito boa, mas foi algo nesse sentido, assim, a importância de eu considerar que a minha vitória, ela considera o meu adversário dentro da vitória, a participação do meu adversário na minha vitória. Ou seja, nem na vitória, na vitória do artista marcial, que está dentro do contexto do Kung Fu, nesse sentido amplo, dentro dessa lógica de desenvolvimento humano, desse termo que você usou do Ren, né?
a nossa vitória, ela não é uma vitória que coloca especialmente o outro no lugar de derrotado. Ela é uma vitória que faz com que o outro participe da minha vitória, né? Mesmo que ele não perceba, né? Porque é aquilo que a gente comenta muito, eu comento muito com meus alunos também sobre o quanto que o outro é que me provê a vitória, né? Então, nesse sentido, ele está participando, é ele que está me dando, né? Está me dando a oportunidade de golpear, né? Então, eu brinco, né, muito com meus alunos, eu já comentei isso aqui em algum outro reaction, né, de que na dimensão Kung Fu, quando você toma o golpe, você não pode reclamar, porque você que tem que pedir desculpa, você obrigou o outro a te golpear, você abriu, né? Então, nesse sentido, é você que está dando para o outro a oportunidade de te golpear. Então, não tem reclamação. Você pede desculpa, até desculpa por te obrigar a me golpear porque eu estava aberto aqui, né? Então, é exatamente isso, né? Porque o outro está te dando a oportunidade, né, de participar da vitória, né? Então, o Grão-Mestre Léo tem essa frase que é bem interessante nessa última entrevista que ele deu sobre o meu adversário participa da minha vitória, né? E aí, aqui, assim, a gente está considerando o desenvolvimento humano nesse contexto, né? No contexto onde as relações humanas são importantes para esse desenvolvimento, né? Mas isso é muito complexo, claro, né? E você precisa de um caminho para poder chegar nisso. Para ter, qual que é, como é, faz aí então, né? Só que tá bom, faz aí então o desenvolvimento humano, me mostra aí como é que é, né? Não é assim, você precisa de um sistema. Por isso que você tem sistemas como o sistema Wing Chun, que é um sistema de Kung Fu que vai te dar toda uma vivência prática marcial no nosso caso, né, que dentro dessa prática marcial, onde você vai ter toda aquela noção da premência de morte, aquela possibilidade de você realmente ter que lidar com medo, ter que lidar com pressão, ter que lidar com situações que vão revelar quem você é, você, aos poucos, ir tirando algumas camadas que estão escondendo quem você é, e nesse sentido revelar quem você de fato nasceu para ser, qual é o seu propósito, qual a sua vocação. E, nesse sentido, é um sistema que te conduz para o desenvolvimento humano. E existem vários sistemas, né? Eu e o mestre Felipe, nós somos mestres de um desses sistemas de Kung Fu, chamado sistema Wing Chun, né? Ou o estilo Wing Chun de Kung Fu, né? Muito bem colocado. E lembrando, né, trazendo de volta a fase inicial, lá do começo desse nosso react, né? Quando o Patriarca Moya fala, você que não vai aprender técnicas de Kung Fu, você vai aprender Kung Fu. Ó, que interessante, né? Então não é você se tornar um especialista e dar um soco, em dar um chute, ou mesmo em lutar somente. É um outro processo, onde o cultivo humano vai levar você, inclusive, a ser bom em chutar, em socar e em lutar com alguém. Mas muito além disso. Isso, né, a gente pode, né, trazendo um exemplo mais moderno, né, do cinema, né, eu posso linkar com aquela cena do bota casaco, tira casaco do Jack Chan no Karate Kid, que na verdade é sobre Kung Fu, né? Então você vê, ele usa uma questão muito simples que ele viu no dia a dia do menino no filme, e ele usa aquilo para mostrar o que é Kung Fu, né? Ou seja, a questão do pendurar o casaco. Aí ele fala Kung Fu está em saber pendurar o casaco, está em tratar bem as pessoas, está em tudo que você faz. Kung Fu está em tudo. Mas eu faço um adendo, que às vezes não fica claro no filme nesse sentido, né? Se simplesmente você trata bem sua mãe ou você pendura o casaco porque alguém te falou que você tem que fazer isso, não é Kung Fu. Você está só seguindo uma regrinha. Agora, se o seu cultivo humano naturalmente te mostra que faz sentido fazer isso, é apropriado fazer isso em cada situação, inclusive nas situações que você nunca viveu, que não tem como ter regra, você tem que entender qual é o que é apropriado daquela situação na hora, ao vivo, né? Aí sim é Kung Fu, porque é algo que É, brota de você. Ninguém te falou, brota de você. Então esse é o ponto desse cultivo, desse espontâneo que foi colocado, né? Só é Kung Fu se aquilo realmente sai de você e não alguém impõe em você. Então esse é um exato, ponto não é uma regra, importante. né? Exatamente. Muito bom, né? Muito bom essa fala, esse adendo seu primoroso, né? Importante demais para que as pessoas não entendam isso como uma regra, né? Quer dizer, porque talvez tenha situações que seja apropriado você jogar o casaco no chão, né? E ali só que no contexto do filme, que inclusive é um filme que eu gosto bastante, porque eu acho que ele traz boas reflexões, né, sobre o Kung Fu nesse sentido, né? Embora chame Karate Kid, né? Interessante, mas você percebe que o mestre ali, ele faz o quê? Ele pega, ele captura, como o mestre colocou, uma situação do dia a dia da criança, né?
e usa aquilo como catalisador para uma transformação, né? Ao ponto, mas primeiro ele incomoda a criança com aquilo, né? O discípulo ali, que é o menino, né? Ele é incomodado com a experiência, ele não entende, ele não é convidado, não é explicado para ele o que ele tem que fazer, ele não é convidado a discutir sobre aquilo, né? Não, a opinião dele não é considerada, ou seja, ele é, primeiro ele é colocado num ambiente onde ele vai só experimentar, ele vai viver. Ou seja, não é uma experiência abstrata e não é uma experiência argumentativa. Ela é principalmente experimental vivencial. Ou seja, é o que nós chamamos, dentro de alguns programas que nós trabalhamos no Grupo Salvaguarda, né, é uma aula imersiva, ou seja, a pessoa é mergulhada naquilo, né, ela está mergulhada na experiência. Não tem discussão. Você vai fazer, você vai experimentar isso aqui. Ah, eu não quero fazer. Então você pode se retirar, você pode fazer outra coisa. Você quis vir aqui, né? Ah, não, então eu quero fazer. Então, tudo bem, você vai fazer. Não vai ter muita explicação. Você vai experimentar primeiro, né? Porque depois da sua experiência, depois da sua prática, que nós vamos poder te convidar a refletir sobre aquilo, né? E você vai precisar se mostrar. Vai precisar mostrar o que você está sentindo, né? Tanto é que no filme é interessante porque o Jack Chan, que está fazendo o papel do Sifu ali, né? Ele espera que a criança exploda, né? Quer dizer, o menino vai no limite, até que chega uma hora que ele apela e fala que não sabe mais nada, opa, chegou a hora, porque ele quebrou, né, o limite dele. Ele saiu de ficar só obedecendo, porque até então ele estava só obedecendo, mas ele obedeceu, fez, até que chegou um momento onde ele realmente colocou a humanidade para fora, ele colocou o que ele estava sentindo. E aí, dentro daquele momento, era o momento de você ter a experiência com o Fu, né? E ali é muito preciso, o filme é muito interessante nesse ponto, porque ele é bem preciso, né, nessa captura. Não sei quanto o roteiro pensou sobre isso, mas eu sei que se não pensou, eles tiveram muita sorte, né, ou muita intuição ali, porque foi muito bom nesse ponto. Sim, por isso a cena ficou famosa. Então a gente vai agora para o último trecho do nosso fechamento.